Oi, Tami. Tudo bem? Bom, vou começar, tá bom? Você tá aqui, então eu vou começar. Bom, hoje a gente vai falar então sobre o quadrívio. Eu nunca li o livro do quadrívio, né? Eu li o livro do Trivium e não li inteiro, da irmã Joseph. Mas o quadrívio eu não li. Oi. Então, essa aula foi muito boa. A gente vai separar em duas partes, tá? Eu gosto sempre de compartilhar minha experiência também, vindo da área de exatas, né? E eu achei interessante, bem interessante. Eu acho que dá pra gente explorar o assunto de forma a entender o conceito, né? E até mesmo entender o porquê do quadrívio, né? A gente falou sobre o trivium nas duas últimas aulas, falamos da gramática, da retórica e da dialética da retórica. Então hoje a gente vai começar a falar do quadrívio, tá bom? Então vamos lá, vamos começar do começo. Então, o quadrívio, originalmente ele era chamado de matemática. O termo quadrívio, que são das 4 disciplinas, né, que são aritmética, geometria, astronomia e música, é um termo latino. Então, muito anterior a esse uso do quadrívio, se falava matemática do grego, que é mathmeta. Então, vinha daí. Que quer dizer o que? Matemática, tá? Ele vinha, né? Veio das lições do povo de Pitágoras, tá? Então, a gente vê isso na Grécia, né? No mundo antigo, o povo de Pitágoras. E o que quer dizer esse mathmeta, que é matemática, e que é o quadrívio? Significa coisas que aprendem, tá? Pitágoras, a personalidade de Pitágoras, pensou que toda a realidade do ser deveria ser inundada com números, tá? Isso evocava mistério e temor a Pitágoras. Isso tudo é bem confuso, então eu vou tentar mostrar assim no concreto para vocês, tá bom? Eu vou mostrar aqui no livro, é um livro de arquitetura clássica, né? Do revival da arquitetura clássica. Muito do que é usado, que veio da Inglaterra, e os colonizadores que vieram da Inglaterra para os Estados Unidos fizeram. E muitos ainda, na arquitetura, ainda tem muita essa influência do que é o clássico, o neoclássico, né, nos Estados Unidos. Não é igual aqui que a gente é inundado de modernismo, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos ver se vai dar para ver. Essa aqui, ó. Essa. É uma casa, tá? Você veja que tem uma porta, né? E tem 5 janelas, certo? Essa casa aqui, ela tem um conceito chamado de arco número dourado. Então, é isso que Pitágoras queria falar com o quadrívio ou com a matemática. Do quê? Eu vou ler de novo. Pitágoras achava que toda a realidade do ser deveria ser inundada com números. Então, veja, isso aqui é uma frente de uma casa, mas ela não é fruto do acaso, ela não é fruto de alguém que chutou que tinham que ter 5 janelas e uma porta, sendo que essa porta, você sabe identificar que ela é uma porta, ela tem uma relação com um chamado número dourado. Então, a altura, a largura, o espaçamento entre uma janela e outra, o espaçamento das janelas de baixo com a porta, tudo isso leva em conta esse número dourado até a altura da parede com relação
ao telhado. Então isso é o quê? Isso é trazer e inundar a realidade com número. Por quê? Porque isso torna atrativo para o olho. Isso acontece com o nosso rosto. Deus nos chutou os espaçamentos entre os olhos, tanto é que quando existe uma diferença muito brusca, a gente percebe. A gente tem uma percepção de estranheza, tá? Então veja só, isso não, na verdade não foi Pitágoras que criou isso, né? O próprio Deus. Quando a gente olha para a natureza é permeada de números, né? Eu vou mostrar para vocês agora. Ai, é que eu bati o braço aqui. Eu vou mostrar para vocês viram o certo, eu vou mostrar o errado, tá? Ó, é essa de cima aqui, ó, tá vendo? Tá escrito avoid, essa a gente tem que evitar. Tá vendo? Aqui a porta tá fininha em comparação com as janelas laterais, com a janela de cima que ficou pequenininha, tá vendo? Compara com a de baixo, ó. A de baixo é muito mais atrativa do que a de cima. A de cima ela não parece ser simétrica, ela não tem uma simetria, fica esquisito, tá? Então, quando eu li isso, eu falei, bom, eu sempre gosto de passar para vocês, não ficar aqui só falando de regra, né? Eu sempre procuro levar em conta as coisas que eu já aprendi na vida mesmo, né? E que fazem sentido. Então aqui, tá vendo? A realidade permeada com número. Uma casa que ela leva em conta o número dourado. Esse número dourado é o que leva em conta o nosso rosto. Por exemplo, Gisele Bündchen tem essas divisórias aí de separações de olho com nariz com olho, distanciamento da boca com o nariz. Tudo isso tem um arco dourado no rosto dela. Por isso que ela é bela. Tá? Então o quadrivium, voltando lá para Pitágoras, é isso. Permear a vida com os números. Isso não quer dizer permear a vida com os números de forma chata, né? Tá dando para entender? Eu gosto sempre de trazer para vocês isso, porque eu acho que faz sentido, né? Então, Platão, a gente falou de Pitágoras, a gente vai falar de Platão. Platão acreditava que isso era o elemento essencial para o aumento, o incremento do maravilhamento para a sabedoria. Então, veja só, quando você vê isso, quando você estuda esse tipo de coisa, quando eu fui estudar isso, eu estudei todo esse livro da Marianne Cussato, eu gosto de arquitetura, né, eu e meu marido, eu falei, meu Deus, faz sentido, é isso, é verdade, faz sentido. Não é? Por isso que o modernismo ele é tão agressivo e, na verdade, eu acho que o modernismo quer acabar, riscar, apagar essa assinatura de Deus, porque tudo na natureza tem isso. Quando a gente faz análise, por exemplo, das abelhas, né, da colmeia, como é a construção da colmeia, como são os casulos, né, aqueles, esqueci o nome, né, aquele formato sextavado, por que é daquele jeito, por que não é tudo retangular? Então, esse tipo de aprendizado, de ensinamento, ele, como Platão disse, é um elemento essencial para o maravilhamento. Então, veja o seguinte, na nossa sala de aula, aí eu trago agora a responsabilidade para a gente não pode deixar de dar matemática, nunca. Só que a gente tem que descobrir formas de trazer esse maravilhamento para a nossa sala de aula, porque senão a matemática vira um inferno, um suplício. Né? Essas disciplinas, elas são ensinadas na escola, né? 2 delas bem ensinadas, como o caso da aritmética e geometria. Então, a gente já tem o quadrivium lá no começo já da escola, né? Música, para quem investe em música, né? E astronomia, não sei. Mas eu nunca estudei astronomia, tenho vontade, né? Mas a gente vê assim, os antigos tratavam disso com muita seriedade. A gente já vê isso lá no Salmo 19,
quando a gente vê um texto dizendo que os céus proclamam a glória de Deus. Por que os céus proclamam a glória de Deus? Porque o estudo, né? A gente estudou espaço, eu cheguei a estudar espaço com as meninas em ciências, e aí lá fala, né, que os distanciamentos entre os planetas são certinhos, não sai do lugar. Então elas falaram, mãe, não dá para ser obra do acaso, né? A coisa tá toda ali, tudo em ordem, não tem caos, né? Tá tudo ordenado. Isso não é obra do acaso. Existe um design inteligente. Elas mesmas falaram, né? O tanto que o Sol está liberando de onda de calor, tudo isso tem um porquê, uma razão. E percebe, né? Quando a gente vai estudar isso dessa forma, traz um maravilhamento para as crianças. As crianças conseguem ver Deus, né? Deixa eu ver aqui mais. Então, essa forma tradicional, ela levava a mente dos alunos para o maravilhamento, e esse maravilhamento transbordava em sabedoria. Isso tudo treinado pela razão. Mas veja, é até meio poético, né? É razão, é coração, que a gente viu lá, né? Na parte do trivium. Mas ratifica, quando a gente falou de lógica, pela razão. Existe aquele momento de observação, para quem tem oportunidade, às vezes, de comprar um telescópio e observar, mas assim, vem da grandeza de Deus e entendendo isso na razão, como é bonito. Deixa eu ver o que é mais aqui, o 6. Deixa eu ver o que eu pus. Já falei do 6, agora é o 7. Platão achava que a matemática nos dava-nos insights para a realidade e de como a verdade trabalha, associando as nossas mentes com perfeição. Então é aquilo que eu falei agora do número dourado, né? Não é fruto do acaso. No século XVII, Galileu, Descartes, Newton perceberam que os números refletiam a realidade. Então, o porquê que uma folha tem aquele formato? É que como a gente não foi treinado nessa questão da piedade, da ginástica, da música, muitas vezes a gente não tem esse olhar. Mas se a gente tivesse... Gente, isso é estudar ciências também, né? Eu quero entender o porquê. Até numa aula passada, um professor falou de uma questão de... Ele é um professor de matemática, né, em escola clássica. E ele falou da árvore, quando o vento bate e que elas têm um ângulo de movimento, por causa que está ligado no caule. Então, não é de qualquer jeito, existe um ângulo. E tem um porquê esse ângulo. Tudo tem um porquê. Então, o quadrivium, ele precisa nos levar para isso. E aí que a gente está falando de matemática, né? A gente precisa tentar enxergar isso. O pedido de sabedoria de Deus, eu me incluo nisso, tá? Então, por exemplo, eu estava pensando, né? A gente fala, por exemplo, de método de Singapura, que traz para o concreto e tal. Olha que interessante, você vai ensinar o seu filho física. Não seria muito mais interessante você fazer um experimento, pegar o carro ou pegar uma bicicleta que meça o quanto de distância você andou e que te dê velocidade, né? E você fazer um estudo em cima do que seria velocidade, distância, tempo, com seu aluno fora de casa, ao invés de só ficar olhando no papel de uma forma chata e entediante? Com certeza esse aluno não vai esquecer mais, né? Ou fazer análise, por exemplo, com Hot Wheels, quando chegar mais para frente, né? De ver parábola. É muito mais legal do que fazer uma coisa só no papel chata. Isso eu aprendi em Singapura. Singapura ensina pra gente, mexa no concreto. Porque às vezes pro aluno imaginar tudo isso, ele já tem capacidade, porque a gente está falando de aluno aí de 15 anos, 14 anos, mas não é muito mais interessante? Nós, como pais educadores, e até mesmo como professores, até mesmo como alunos, né?
Deixa eu ver aqui. 9 agora. Na tradição, o quadrível estava no currículo. Por quê? Porque ele habilita o deleite e provoca maravilhamento que guia a sabedoria, que eu acabei de falar. Né? Então, eu vou falar assim, do que eu vivi, vindo de exatas, né? E o 10º, deixa eu só falar esse 10º. Maravilhamento, sabedoria, trabalho e adoração virão através da discussão do quadrilho. Então, quando a gente fala de educação clássica cristã, a gente tem uma tendência, eu tô falando de mim, tá, gente? Eu vou falar de mim, né? Não sei vocês, mas eu tenho essa tendência de só focar na linguagem. Mas não, o quadrilho é essencial. Quando eu tô falando de quadrilho aqui, vamos focar na matemática e ciências, né? Só que isso tem que ser de uma forma que leve esse maravilhamento. Só folha de papel e lápis não leva a maravilhamento. Né? Eu acho que a vivência da matemática, ela traz esse maravilhamento, e esse maravilhamento traz sabedoria, e esse trabalho se transforma em adoração, porque o aluno acaba entendendo e percebendo a própria obra de Deus. Né? Então, veja bem, ó, eu vou falar uma experiência que eu tive. Né? Vocês sabem que eu sou engenheira eletricista, né? Mas eu não trabalhava com elétrica, eu trabalhava com melhoria de processo. Então eu estou falando de algo aqui que eu li e eu me identifiquei demais, porque eu amava fazer isso. E eu trabalhei numa fábrica de castanha de caju. E eu era responsável por melhorar o processo. Então, tudo que era estudo que envolvia o processo, eu estava ali. E um dos estudos que eu andei fazendo lá, e não concluí, né, porque eu mudei de estado, era sobre a umidificação da castanha de caju. Castanha de caju, né, quando a gente compra o caju, não tem aquela ponta de cima, aquilo ali eu trabalhei, né, naquela fábrica que fazia beneficiamento daquela castanha, né? Mas para você beneficiar a castanha, você precisa modificar ela. E aí eu fui pro laboratório, né, me enfiei no laboratório, que era uma coisa que eu amava fazer. E aí fazia teste, né? Colocava a castanha, dependia da região, então tinha as variáveis, tinha castanha do Piauí, tinha castanha do Ceará, tinha castanha, acho que era mais o Piauí do Ceará que tinha mais, tinha da Bahia também. Então a gente separava, tinha os lotes separados por região, e eu colocava no pote, colocava água, marcava o tempo. Então às vezes lá, um dia, aí anotava, um dia as da Bahia, do Piauí, do Ceará absorveram tanto de água, porque essa casca é o que tem a castanha dentro, certo? Mas ela tem essa casca ela tem um líquido chamado LCC, líquido castanha de caju, que é usado no combustível de avião. Então ela tem que entrar e penetrar dentro daquela casca para depois umidificar a própria castanha que está lá dentro. E com isso você facilita o processo para retirar essa casca. Então eu fiz isso. E eu amava fazer isso. Eu amava entender o comportamento daquela castanha, um negócio que era feito por Deus, né? E eu amava. Outra coisa que eu andei fazendo também, o que foi? Depois eu fui fazer um estudo. Esse eu não concluí, comecei, mas não concluí. Mas a ideia era fazer isso assim, ao longo de 30 dias. Quanto que essa castanha absorve de água, porque ela ficava dentro de uns silos enormes com água. Então, se a gente conseguisse reduzir o tempo, antes ela saía para ser retirada da casca. É um processo bem longo, esse processo do beneficiamento. E aí depois eu fui fazer um estudo que era para uma máquina para retirar a película, porque tem a casca, tem a película e tem a castanha. E essa película, ela gruda. Quando a gente modifica ela, você consegue tirar a casca, mas essa película fica grudada na castanha. E a gente compra sem película, né? Quem não sabe, castanha de caju é caríssimo, caríssimo. Aí depende da cor, o processo pode interferir na cor, a própria origem modifica tudo. E, gente, isso é matemática, isso é estatística. Mas é misturado com química, com física, que a gente está falando de processo. Vocês entendem? Gente, eu amava isso. Aí fui para o experimento despeculizador, eu acho que é assim, que tirava a película. Aí levava em conta vapor, o tempo, quanto tempo a castanha tinha que passar por essa máquina. Eu fiz um teste que levava em conta lá um negócio estatístico.
deu certo. Eu não sei se tocaram para frente, como eu disse, eu vim embora. Mas percebam, isso faz o quê? Isso leva a um maravilhamento. Agora, por que eu só tive acesso a isso já depois de formada? Nem fui trabalhar especificamente na área de elétrica, né? Fui trabalhar na área de melhoria de processo. E eu tive acesso a isso e eu amava isso. Por que não fazer isso com o nosso aluno em casa? Não, eu estou falando de experimento dos mais pequenos, os menores, assim, de vulcão, né? Com bicarbonato. Mas a gente precisa procurar, não sei, professores, pessoas que saiam dessa caixinha do papel e vêm para o mundo real, porque a matemática é para ser usada no mundo real. No frigir dos ovos, essa é a aula 1, amanhã eu vou continuar com a parte 2. É o quê? Trazer o número para a vida real. Não adianta a gente pegar um aluno e deixar ele... é só fazer conta, viu? Faz conta aí. Eu já fiz conta com meu marido aqui para inclinação de telhado, porque tinha que respeitar esse negócio do arco dourado. Depois quem chegou depois, assista do começo. Usando trigonometria. Então, trigonometria é para a vida real. Não é, nunca mais vou usar na minha vida. Mentira isso. Uma coisa que eu estudei, por exemplo, na faculdade, eu não vi uso, é limite integral e derivada. Mas deve ter. Mas vocês percebem que nos pegaram e colocaram a gente dentro de uma caixinha que impede a gente de viver isso, esse maravilhamento que leva à sabedoria, que leva ao trabalho, que leva à adoração a Deus. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, achei, né? Conversando com a Magda a gente estava falando sobre tirar parasita, né? Tomar vermífugo, essas coisas. Depois eu até quero fazer uns stories sobre isso. E caí, ela me indicou uma doutora, um crânio aí. Ela já é falecida, mas doutora Hilda Clark. Aí eu fui ver, achei um vídeo dela. Meu Deus, uma mulher tão simples, sabe? Mas ela começou a falar ali da ciência. E tanto que ela estudou, ela era, acho que, biofísica, bióloga, sabia física e mexia com química, era naturopata, um crânio. Eu só de assistir o vídeo dela já me deu falei, meu Deus, usou para algo real. Não ficou no mundinho. Porque eu assisti aula na engenharia, gente, pelo amor de Deus, eu tinha um professor de resistência dos materiais, que é uma matéria belíssima. Chegava na sala, cheio de desenho. Tudo colorido, vetor, não sei o quê, porque a gente fala de resistência do material, por exemplo, você pega esse óculos aqui, né? Isso aqui tem uma resistência, né? Esse material. A lente já tem outra resistência, então tem a resistência para cisalhamento, tem a resistência para flambagem, tinha tudo isso, né? Uma matéria muito legal. Mas o cara não trazia para a realidade, sabe? Você é engenheiro, o engenheiro tem que estar totalmente na realidade. Porque a gente está lidando com pessoas, né? A gente está lidando com processos. Por exemplo, eu trabalhei em indústria alimentícia, eu trabalhei em indústria de siderúrgica. Coisa séria. Eu trabalhei em automobilística, é sério. Mas aí a gente passa 12 anos com o aluno sem trazer isso. Eu acho que uma dica importante, um programa interessante, eu não sei se é no Discovery, mas é do Mythbusters. De Mito Busters, destruidores de mitos, né? Ou arruinadores de mitos, alguma coisa assim. E tem o Júnior agora. Então, às vezes eu assisto com as meninas. É isso! Sabe? Sair dessa coisa chata, né? É chato. Eu sei porque na faculdade, pra mim foi muito chato. Mas quando eu entendi, poxa, minha vocação, eu gosto pra caramba desse negócio de processo. Eu fui pra processo, gente, eu falava, respirava, andava, só falava disso. Porque eu estava usando o meu intelecto, a minha capacidade para melhorar um processo, para economizar dinheiro, para fazer um produto melhor. Quando eu falo fazer um produto melhor, não estou falando, por exemplo, como a gente vê no mercado, mudança de peso, né? Tinha o sonho de valsa, pesava X gramas. Vou dar um exemplo aqui, 10 gramas. Ele reduziu para 9,5 gramas cada bombom.
Isso para mim não é melhoria de processo. Eu entendo assim, eu tenho X perda de chocolate, eu tenho X perda de casca que protege o miolo de dentro, eu tenho X perda da parte de dentro. O que eu vou fazer para melhorar isso? Isso para mim é melhoria de processo. Né? Quando eu falo, por exemplo, do meu livro, né? Aparecem uns errinhos, né? Peço desculpas, mas a gente vai acertando. Acho que essa primeira leva que está usando o livro junto comigo, está tendo uma super paciência e entendam isso. Então, eu já percebi, puxa, eu tive uma falha. Por quê? Porque eu montei primeiro todo o livro do professor e depois eu montei o livro do aluno em cima do livro do professor. Só que só depois. Agora, o que eu já aprendi com o meu próprio processo? Eu percebi de falha. Ok, eu termino um capítulo do professor, eu terminei. Capítulo 1. Imediatamente eu faço o capítulo 2 do aluno. Como? Tiro as respostas, coloco as linhas, porque isso vai me evitar perda. Isso é melhoria de processo. Quando você, por exemplo, vai usar uma panela de inox na sua casa. Então isso a gente tem que sair dessa... Parece que é até um transe. A gente fica num transe. Que a gente não consegue enxergar a vida na realidade. E como essas coisas do cotidiano estão diretamente ligadas à matemática, às ciências, né? Você usa uma panela de inox. A panela de inox, ela tem um fundo duplo, triplo. Então, ela cozinha mais rápido, né? Por que ela cozinha mais rápido? Acho que o calor passa mais rápido. Então, você tem que tomar cuidado, porque senão queima. Tudo isso você conversa com seu filho está cozinhando, você vai e puxa essa conversa, vendo essa panela, a gente tem que tomar cuidado. Porque essa panela tem fundo triplo, aí ela passa calor mais rápido, e ela mantém o calor, não é igual a outra, que o fundo é fino. Você desligou, ela já dá uma esfriada. Aqui não, ela continua cozinhando, mesmo que você depois de... Vocês entendem? Então a gente precisa sair desse transe. Eu só vejo uma saída, porque... Tem um cara que fala disso muito bem no YouTube. Tem curso que na época eu fazia faculdade, era doida para fazer o curso dele, mas era caro pra caramba e era longe da minha casa, que é o Pradiano. O professor Pradiano, ele tem um curso, só que é só ao vivo. Eu já mandei mensagem para ele, pelo amor de Deus, abre turma online que vai ter uma batelada de mãe que vai comprar. Ah, não, só ao vivo. Ele tem até o Museu da Matemática em São Paulo. Até boa ideia quero visitar. Mas é isso, gente. Então, é uma aula versus desabafo, tá? Porque eu também preciso fazer isso com as minhas filhas. Porque às vezes a gente fica só ali no que é o confortável, né? Linguagem é confortável, história é confortável. Mas matemática e ciências fazem parte disso. E a gente precisa sair desse sono desgraçado para ensinar de forma que traga esse maravilhamento, guia a sabedoria, ao trabalho e à adoração, porque Deus está nisso. Eles enxergam Deus nisso. E eu tô falando aqui do que eu vivi, realmente eu amava fazer aquilo, gente. Eu amava ir pra produção, chão de fábrica, conversar com o operador. Tive um projeto bem grande numa cearia uma vez e foi muito bom, aprendi demais. Convivi assim com as pessoas, sabe? E era ciência, né? Totalmente ciência. Mas saber lidar com as pessoas. A gente precisa disso, gente. Porque o mundo precisa de gente assim. O mundo precisa de pessoas assim. De alunos assim. De professores assim. Tá certo? É isso. Hoje é só isso. Amanhã a gente continua, parte 2, porque aí ele vai falar aqui de 3 sínteses sobre o quadrível, aí eu compartilho com vocês, tá bom? Aqui, gente, é só um highlight, né? O quadrível é gigante. Eu acho que a gente vai entrar em mais 2 temas dentro do quadrível, se não me engano, aritmética e astronomia, não sei. Mas eu vou avisando aqui pelos stories, tá bom? Se você acha que esse conteúdo é legal, encaminha, né? Para uma pessoa que às vezes está perdida na matemática, ou às vezes tem um talento para matemática, está desperdiçando esse talento. Precisamos de pessoas talentosas para nos ajudar, não é verdade? Tá certo? Deixa eu ver quem tá aqui. A Tami chegou, foi a primeira. A Silvana Poletti, a Raquel Oliveira, a Janaína Costa, Isaac, tudo bem, Isaac? A Soraya Meirelles, 5 Solas está sempre aqui também. Tatiane Michele dos Santos, seja bem-vinda, acho que a Tatiane nunca vi. E a Viviane também
tá, gente? Então, por hoje é só. Quem não assistiu do começo, depois volta. Se acha interessante, compartilha por aí, tá bom? E amanhã a gente tá aqui, se Deus quiser, 1h de novo, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Tudo bem, Janaína? Vocês têm alguma dúvida? Não esqueci de perguntar, né? Se não tem, já me vou. Acho que não, né? Então tá bom, gente. Fiquem com Deus e uma excelente semana. Deus abençoe grandemente.